Hola hermanos, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Me llamo Revel Montalbán, yo trabajo con la producción musical y actualmente estoy aprendiendo lo básico del español para poder comunicarme, aunque sea mínimamente, con hablantes nativos. Yo soy brasileño, entonces primero perdóname por mi acento. He convivido un poco con algunos mexicanos que conocí en un intercambio en el centro de excelencia donde cursé la preparatoria, aquí en Brasil. No solamente mexicanos, como también algunos venezolanos, cubanos, argentinos y hablantes de otros idiomas como franceses, italianos y japoneses, pero en su mayoría eran mexicanos. He notado que compartimos la misma herencia cultural en la gastronomía, la música, en la cultura en general, la mezcla de población entre indígenas, africanos, portugueses y españoles. También compartimos las mismas opresiones de los carteles, de las facciones y la opresión del Estado. Y al mismo tiempo compartimos las mismas pasiones: el arroz y frijoles, el fútbol, el boxeo. Y somos todos fanáticos de las mismas personas, como Roberto Gómez Bolaños. Também he notado que às vezes nos tratam solamente como mano de obra barata, pero nosotros sempre existimos. E por que eu escolhi o espanhol como terceira língua? Eu falo português, eu falo inglês, eu falo um pouco de francês por causa do meu avô, que é francês. Mas eu quero aprender espanhol porque, primeiro, é uma língua muito interessante de você aprender, parece muito com português, é fácil de você aprender. E eu pretendo sair do país e viver no Paraguai. Então, eu tenho 1 ano e 4 meses, mais ou menos, para aprender o espanhol. Eu acredito que seja um tempo suficiente para que eu consiga aprender, pelo menos, me comunicar, pedir uma água, pedir um iFood, né? Seja lá o que for. E eu recomendo que você aprenda uma segunda língua, pô. É bom que você aprenda se você fala só português. Por quê? Se você só fala português, você só consegue pensar em português, com coisas em português. Se você sabe ler e falar em espanhol, por exemplo, você consegue outros documentos, outro tipo de estudo. E você não vai ser um bonobo qualquer que fala que é um analfabeto ou um analfabeto funcional. Nós temos vários advogados que são analfabetos funcionais. O que é isso? O cara não consegue ler e interpretar desgraça de um texto. É isso que nós temos aqui nessa porcaria desse país. E como foi que eu comecei a aprender espanhol? Como eu disse na apresentação, eu estudei em um centro de excelência, que seria a escola dos melhores entre os melhores. E lá tinha como eu posso dizer? Tinha um projeto? Não. Tinha intercâmbio. E vinham pessoas de vários países: ingleses, franceses, espanhóis, japoneses, italianos. Eu conheci uma italiana linda, meu Deus do céu. Cheguei a namorar com ela ainda 6 meses. Mas eu conheci também mexicanos, argentinos, cubanos, venezuelanos. E todos eles estavam aqui para aprender o português. E se você tiver a oportunidade de fazer intercâmbio, faça. Não pense 2 vezes. Saia dessa desgraça que é o Bostil. Aqui não. Aqui é um país amaldiçoado pelo diabo. Eu vou morrer falando isso. É complicado. Mas ter uma segunda língua é importante. Ter uma segunda cidadania também é importante. Eu provavelmente vou dar entrada em uma cidadania francesa. Eu vou pegar os documentos do meu avô. Tenho que comprovar consanguinidade, né? E vai ser caro. Vou gastar bastante dinheiro, paciência, mas eu espero conseguir. Se for negado, eu procuro outra coisa. O Paraguai, ele permite que você tenha uma residência fiscal. E o que é isso? Basicamente é o país onde você vai pagar imposto. Eu não suporto pagar imposto, mas eu prefiro pagar imposto em um país moralizado, onde eu possa ter arma, onde eu possa ter minha religião, onde eu possa ter segurança e estabilidade política,
do que nessa desgraça que o povo chama de país, que o povo chama de Brasil. Então, se você tem carro, por exemplo, isso seria até um assunto para outro vídeo. Se você tem carro, se você tem moto, se você tem casa, você paga imposto sobre todos eles, inclusive na compra. E se você faz isso, você não pode reclamar de nenhum político, porque como é que você reclama de um político que gere mal os impostos e você continua pagando imposto? Então, se você tem casa, se você tem carro, se você tem moto, você paga imposto sobre todos eles e esse imposto vai para a mão dos vagabundos, que são os políticos. E os políticos fazem o quê? Eles investem na própria campanha, eles investem em compra de voto, como por exemplo o Bolsa Família, que Bolsa Família é a maior compra de voto legalizada que nós temos, fora a que não é legalizada. Se você é um vereador de uma cidade de 50 mil habitantes e você não tem 50 mil para gastar numa campanha, você simplesmente não ganha. Isso é a verdade. Então, saia do país o mais rápido que você puder. Isso não é exagero. Isso não é exagero. Não vai acontecer no Brasil o que aconteceu no Nepal, que os jovens pegaram todos os vagabundos políticos comunistas e tacaram fogo. Não vai acontecer isso aqui, porque a maioria, além de ter uma mentalidade socialista, a maioria também são vagabundos, a maioria não produz, a maioria não paga imposto, a maioria não paga, compra e não paga e por aí vai. Então, se você acredita que vai vir alguém e vai te salvar, meu irmão, eu sinto muito lhe informar, mas você ainda é uma criança. Você precisa crescer, porque ninguém vai vir para te salvar, não. Ninguém. A única salvação que existe é a espiritual e ela só acontece depois que você morre. Então, se você quer morrer, o problema é seu. Eu não quero. Enfim. Rapaz, como foi que eu vim parar nesse assunto, né? Eu tava falando sobre espanhol, enfim, né? Complicado. Mas como foi que eu aprendi? Basicamente foi assim, velho. Eu peguei amizade com os falantes de espanhol e eu me comunicava todos os dias. Eu tenho um espanhol ruim, macarrônico, e porque eu não fiz um estudo da língua em si e não fiz um estudo gramatical. Eu não compreendo como é que funciona a estrutura do idioma. Eu consigo falar algumas coisas e eu consigo entender algumas coisas, mas o estudo em si não é apenas falar e ouvir. O principal é ouvir, depois vem falar, e aí você tem que ter uma noção de como você escreve, de como você lê. Porque você lendo e escrevendo, você adquire vocabulário. E você fazendo, você tem outras habilidades. O nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade. O que é isso? Ele desenvolve áreas que você treina. Se você não treina a fala do espanhol, você nunca vai falar espanhol, por mais que você entenda tudo. O meu avô, ele sempre assistiu filme em inglês, porque ele gosta de filme de cowboy, filme de faroeste. E ele sabe o que é que eles estão falando, mas ele não sabe responder em inglês. Ele sabe responder em português. É até engraçado, né? Mas tem uma segunda língua importante. Uma cidadania também é importante, segunda cidadania. E ter uma residência fiscal em outro país também é importante. Se eu morasse hoje no Paraguai, eu não pagaria um centavo de imposto sobre o que eu ganho. Porque se eu ganho pela internet, eu ganho com conteúdo direcionado ao Brasil, e eu tô no Paraguai, e eu tenho residência fiscal no Paraguai, eles não cobram imposto sobre ganhos no exterior. Então, não interessa se eu vou vender um beat para um americano, para um cubano, eu acho difícil alguém de Cuba comprar, né? Mas pode acontecer, ou um italiano, não interessa. É fora do Paraguai. Agora, se eu tivesse uma barbearia no Paraguai, eu pagaria imposto. Porém, o imposto de lá é 30% menor do que nos outros países. Então compensa, né? Eu pago imposto sorrindo lá. Por mais que eu odeie imposto, isso seja uma forma de escravidão. Se você não gosta como eu, agradeça a Napoleão, que a ideia foi dele. Aquele filho de uma puta. Mas é isso, né? Complicado.